Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui na nossa TV Unisantos, o nosso programa Cidades em Debate a partir de agora, hein? Aqui no canal 40.1 para toda a Baixada Santista, no canal 12 da NET, que agora é Claro TV, também a nossa programação ao vivo pelo site tvunisantos.com.br, você podendo acompanhar a nossa programação em qualquer lugar do mundo e, claro, pelo canal do YouTube também, o nosso Cidades em Debate e pelo Facebook também, Cidades em Debate. Bom, vamos começar aqui a nossa programação nessa terça-feira, né? Dia 5 de outubro, terça-feira, comemoramos hoje o Dia do Boia Fria, Dia do Massagista, Dia Internacional dos Professores, Dia Mundial da Habitação, Dia Mundial do Oficial de Farmácia, Dia Nacional das Aves e Dia Mundial das Aves também, né? E o nosso boletim da Covid trazendo e dizendo que houve diminuição no número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 83 para 78, uma queda de 6%, também reduzido o número de internados nas UTIs, unidades de terapia intensiva, né, voltado para os casos mais graves, de 43 para 39, uma queda de 9,5%, e também trazemos a ocupação, a taxa geral de ocupação dos 412 leitos de Covid-19 disponíveis, que está em 19%. Entre os 215 leitos de UTI, a ocupação é de 18%. Na rede SUS, a taxa é de 21%, e na rede privada, a taxa é de 16%. E a gente sempre ressalta também, esse site aqui é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ficar em dia aí com o que está acontecendo em questão de pandemia. Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados dessa terça-feira, o nosso querido doutor Maurício Baltazar de Lima, ele que é o nosso advogado, comentarista. Doutor Maurício, terça-feira, hoje parece que está tudo normal, mas ontem, segunda-feira, foi um dia típico, hein? Você já tinha se imaginado sem as suas redes sociais, doutor Maurício? Não, viu, Santiago? Boa tarde a todos, boa tarde, Santiago, boa tarde, Marcelinho, boa tarde, essa linda e maravilhosa audiência, né? Realmente foi uma dificuldade intensa o dia de ontem, viciados que fomos e que estamos nas redes sociais, realmente foi uma dificuldade conseguir ter as atividades profissionais, sociais e até familiares no dia de ontem, né? Mas eu espero que a partir de hoje, né, esteja tudo regularizado e que os danos, a perda de tempo, né, que é essencial hoje em dia, sejam mitigados a partir de hoje, que a segurança tecnológica evite esse prejuízo que tivemos no dia de ontem. E que prejuízo, hein, Marcelinho? Você que é um contador, para o contador também, né? O doutor Maurício, advogado, imagino que algumas audiências, alguma coisa deve ter acontecido de anormal, né, doutor? Ou deu para cumprir toda a agenda ontem? Não deu para cumprir toda a agenda. Uma audiência de conciliação que eu tive restou prejudicada, porque eu mesmo não tive condições de acesso, em que pese a parte e o judiciário lá, o Sejusc, o setor do Sejusc que funcionou, que é um setor diferenciado do próprio Tribunal TRT2, né? Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região aqui de São Paulo. Mas eu não consegui ter acesso, porque além desses problemas todos que castigaram todos nós, o centro da cidade de Santos ainda sofre com aquele problema de cabeamento, né? Tanto os fios de cobre, como até os cabos aí de essa tecnologia nova aí, enfim, tudo estão sendo furtados reiteradamente e a reconstituição desse sistema está muito lento, prejudicando sensivelmente o nosso trabalho. Tanto que no programa de ontem nós ainda comentamos aqui, estava eu e o Nicolau, né? Até o senhor não conseguiu entrar justamente por esse problema lá no centro de Santos. Semana passada, 7 ferro-velhos foram fechados, né? Fechado de lacrar mesmo, de não ter nem acesso mais para poder entrar. O prejuízo que está sendo causado, né, por esses furtos. E nós até comentamos que o problema também acontece do outro lado do túnel, né, que São Vicente é uma cidade praticamente ligada a Santos, germinada, né, e as pessoas acabam passando pelo túnel mesmo, tendo acesso ao túnel, e do outro lado lá já tem lá o ferro velho também para poder servir desses produtos furtados.
Então, valeria a pena, a gente ressaltando mais uma vez, aproveitando que temos o nosso doutor Maurício hoje aqui, um jurista, né? Valeria muito a pena uma ação conjunta das cidades, né, doutor? Para eliminar de vez aí esse problema que vem afetando diretamente toda a população. A gente vê aí a orla da Praia de São Vicente, agora que conseguiu se iluminar, porque tinham furtado todos os cabos. A orla da Praia de Santos, a gente vê também que vira e mexe tem trechos apagados, porque essas pessoas vão lá e conseguem tirar os cabos, e ainda deixam e colocam a população em risco também, porque ficam, conforme eles tiram, deixa lá expostas as ligações com aquela corrente toda, né? Enfim, então tem que ser tomada uma providência mais acirrada em termos de redondeza agora, né, doutor? Sem dúvida, Santiago. A gente mora numa região metropolizada, né? Em tese, deveriam ter ações conjuntas de todos os municípios, não só para a questão de modernização social, turismo, mas também e principalmente a segurança. A última informação que eu tive, Santiago, só para você ter uma ideia, na orla da praia, que eu não sofro tanto, né? Diretamente pelo menos, foram furtados 8 quilômetros de cabos. 8 quilômetros de cabo, Santiago, não foi um andarilho, um viciado de drogas. Isso tem uma quadrilha especializada, tem alguém ganhando dinheiro com isso, porque é muita coisa para uma cidade como a nossa, né? Só para você ter uma ideia, tecnologicamente falando, a gente vai ter que retroceder lá no centro da cidade. Nós vamos usar sinal de rádio, Santiago, pasme-se, porque ele vai dar mais segurança para eventuais situações como o seu programa, como as audiências de conciliação e tudo mais, não cair, não passar por esse vexame de ficar, né, gerando, enfim, e caindo no meio das ligações. Então, está muito triste, está vergonhoso para a cidade e para as autoridades essa situação. E sim, precisamos sim de uma atuação de inteligência com todos os municípios, tanto no aspecto policial, como também no tributário, como também na questão da segurança preventiva, porque a gente sabe onde vai ser furtado. A gente até, aquele ponto, já sabemos que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, e aí pega, só que pega só o indivíduo viciado, tem que fazer a inteligência, levar lá no ponto final, e naquele ponto ali, o ferro velho, ele vai vender para alguém, né? E esse alguém é que tem que ser preso, Santiago, porque aí é o cara que compra, o cara que paga aquele dinheirão que a gente sabe como funciona. Então, se não tiver inteligência e atos conjuntos dos municípios, nós vamos continuar sofrendo. Aí empresários como eu e os meus vizinhos vamos investir em tecnologia antiga para evitar essa vergonha que nós estamos passando. Complicado. Marcelinho, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Primeiramente, Marcelinho, como é que você se virou ontem, segunda-feira, sem as suas redes sociais, sem o WhatsApp? Você como um contador, imagino que muitas vezes você tenha que fazer reuniões aí online, né? E acaba dependendo diretamente da tal da ferramenta WhatsApp, não é não, Marcelinho? Poxa, e como, viu? Boa tarde, doutor Maurício, boa tarde, Santiago, todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Ontem eu vou te dizer que eu me senti meio pelado, né? Porque a gente acaba utilizando tanto da tecnologia que ela acaba fazendo parte da nossa vida, né? E aí, você quer conversar com alguém, fazer alguma coisa, não conseguia porque não conseguia passar a mensagem, né? Mas foi um dia diferente, né? Um dia diferente, onde outras coisas puderam ser feitas exatamente por não ter aí a intervenção da rotineira que o WhatsApp nos proporciona, né? Às vezes está lá parado, fazendo alguma coisa, chega uma mensagem que tira o seu foco, você tem que direcionar para fazer outra coisa. Mas assim, né? Esperamos que isso aí não aconteça mais, porque tem muita gente investindo, tanto nas redes sociais, né? O Facebook, o Instagram, e vinculado aí ao WhatsApp. É o meu caso, por exemplo, né? Que mesmo não tendo tido a utilização da ferramenta, foi um período que ficou sem divulgação da minha empresa, né? Então isso daí acaba trazendo aí, de uma certa forma, um prejuízo para a gente, porque novos clientes que poderiam vir não vieram naquele momento. Vamos aguardar e esperar que isso não aconteça mais, né? E ver como é que vai ficar aí a tecnologia, né? O doutor já vai até comentar aí da questão aí dos 6 bi de prejuízo, né? Do Mark Zuckerberg, né?
Na verdade, isso é uma mosquinha, né, para ele, é um grãozinho, é um granulado de brigadeiro para ele, né? Mas realmente trouxe muito transtorno para todos nós. Marcelinho, e a questão dos cabos roubados, como é que você vê isso? Essa ação conjunta das cidades tem que ser feita em caráter de urgência, na sua opinião, ou não? Ah, não tem a menor sombra de dúvida, né? E outra, né? Se você tivesse monitoramento em todas as cidades, com certeza esse tipo de crime seria minimizado, principalmente nas zonas, por exemplo, na zona de atuação ali do doutor. Pô. É constante os furtos ali naquela região. Por que não fazem uma ação? Para tirar a quantidade de fios que foi comentada aqui no programa, não é feito de uma hora para outra. Não dá para fazer em 10 minutos, 5 minutos ou algo parecido. E outra, tem que ser alguém que tem especialidade na área, né? E tem que também trabalhar aí a questão dos compradores, né? Para onde que está indo esse produto? Quem compra esse produto? Né? O que acontece com essa empresa que recepciona um produto advindo de furto? É difícil você chegar com um cabo, né, para vender em um ferro velho, em outro lugar, e não ser furtado. Né? É muito raro você ter aí um direcionamento, fechei a empresa, tá, toda a fiação daqui que ia demolir está sendo doada, enfim, né? Falta um pouquinho de vontade, né? E obviamente um pouquinho de investimento em infraestrutura para que as câmeras estejam em todos os lugares das nossas regiões. Hein, doutor Maurício, mas 6 bi de prejuízo é uma graninha, não é não? Para mim é uma grana muito... Eu não consigo imaginar 1 milhão que fará 6 bilhões. Eu não consigo falando imaginar o tamanho. das redes sociais ontem, né? O prejuízo Sem dúvida, O prejuízo Mas na Bolsa como de o Valores. Marcelinho falou, não só a pequenez do valor diante da quantia que ele possui, né? Trilionário que é. O problema é que se não é mais uma jogada, né, Santiago? A gente é refém desse pessoal, né? Esses mega investidores. De repente ele finge ter um problema, cai a bolsa, as ações dele, ele mesmo providencia lá que alguém compre naquele valor pequeno, daqui a pouco ele vem com uma melhoria e sobe, e aí ele lucra mais não sei quantos milhões. Então, assim, eu não sou nenhum especialista nessa área, estou longe de ser, mas eu vejo tudo com reserva, todas as notícias desse porte com reserva. É fato que teve problema, é público e notório, eu imaginei que ele tivesse prejuízo mesmo. Agora, se isso vai fazer cosquinha na poupança dele, ou se foi provocado ou não, é uma outra história, viu, Santiago? Eu acho que não. É um outro capítulo, né, doutor? Bom, mas já que estamos falando aí de tecnologia, né? Porque eu também acho que isso aí foi um ataque hacker, né? É o comentário que anda rondando aí pelo mundo, porque todo o sistema saiu no mesmo instante, né? De uma hora para outra. E pelo que se sabe, existe um suporte, né? Até 2 ou 3 suportes extras, né? Para caso dê problema num, outro já entra automaticamente e parece que são feitos núcleos, né? Não é uma rede só, são várias redes. Agora, nesse caso, saiu o mundo todo. Então a gente nota que existe alguma coisa por trás disso. E a gente já imagina no tal dos hackers. Até que se também correu um grande boato, né? Muito fervoroso, de que nas redes, aquelas redes que são clandestinas... Dark Webs. Nas Dark Webs já estavam sendo vendidos alguns dados lá do Facebook, né? Alguns bilhões de dados lá do Facebook, né? Correu essa notícia também. E para a gente emendar no assunto, nada melhor do que a gente falar da urna eletrônica, que, como o Marcelinho falou, virou assunto de meme, né? E justamente no dia de ontem, ou seja, na segunda-feira, foi anunciado, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou e anunciou ontem a abertura dos códigos-fontes do sistema eleitoral das urnas para conferência para a sociedade civil. O evento ocorre exatamente um ano antes da disputa de 2022. Trata-se da primeira vez que o TSE antecipa o evento chamado Ciclo de Transparência Democrática. E nesse ciclo, representantes da sociedade acompanham o desenvolvimento do programa que vai nas urnas eletrônicas. Participam também autoridades eleitorais e entidades como o órgão dos Estados Americanos e a União Interamericana de Organismos Eleitorais, que atuam como observadores em diversos processos eleitorais da América.
todos os presidentes de partidos com representação no Congresso Nacional e os 12 integrantes da Comissão de Transparência das Eleições, que foi criada pelo TSE, foram convidados para participarem desse evento. Doutor Maurício, o que o senhor tira aí dessa abertura dos códigos-fontes aí? Você acha que a transparência é total? Não tem como burlar as urnas do Brasil ou tem sim? Veja bem, Santiago, eu vejo esse fato como uma grande oportunidade. Eu vejo com reserva nossas urnas. Eu não acredito que elas são invioláveis como se anuncia. Mas o fato dessa abertura para mim é uma oportunidade. Não só para o nosso Tribunal Superior Eleitoral mostrar a lisura e a segurança em todo o nosso sistema eleitoral, como também uma oportunidade para convencer todos os artistas, todas as partes envolvidas, né, e o próprio povo, de que nós teremos uma corrida eleitoral segura, sem nenhuma ilegalidade, sem nenhum abuso dessa natureza digital. E permitir, então, nessa condição, um pleito seguro, tranquilo, no que diz respeito à população e os opositores políticos que se mostram em dois extremos, né? Os vermelhos, petistas, com os liberais aí representados pelo Bolsonaro e companhia. Então eu vejo assim como uma grande oportunidade, porque de fato, né, o Barroso, lá na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, tem deixado dúvidas. O nosso sistema tem sido discutido, combatido, né, inclusive pela Polícia Federal e outros órgãos sérios do nosso dia a dia, dizendo que não é seguro, que precisa de um upgrade, principalmente com a garantia do voto impresso. Mas, enfim, espero que o Barroso e toda a tecnologia nos convença do contrário, mas não nos convença assim por oposição, tipo a canetada do STF, mas sim por tecnologia, por transparência, por condições técnicas e que todos nós poderemos ficar tranquilos nas próximas eleições. Porque se às vésperas, né, que nem a gente viu agora nessa manifestação aí do PT, em que o próprio petista, o parceiro do PT, Ciro Gomes, quase foi espancado, eu fico imaginando as vésperas das eleições, quando o debate está mais acalorado, havendo dúvidas sobre a segurança e tecnologia que nos supostamente assegura uma regularidade. Então, eu imagino, Santiago, que é a grande oportunidade do nosso sistema democrático eleitoral. Demonstrar que é seguro, demonstrar a transparência e convencer todos aqueles que podem pôr em xeque as próximas eleições. Eu espero que essa oportunidade seja positiva, Santiago. Tá certo. Ô Marcelinho, como é que você vê essa iniciação, vamos dizer assim, dos códigos-fontes? Agora foi dado o pontapé inicial. Olha, vou abrir essa caixinha aqui, vou mostrar para todo mundo. Daqui em diante vai ser bem transparente. Você acha que só conhecer o sistema já dá transparência ou precisa de mais coisa, Marcelinho? Olha, conhecer o sistema, tudo isso aí faz parte do processo de transparência, né? Só espero que ninguém tenha levado ali uma câmera, alguma coisa para tirar uma foto, né? Você imagine isso, né? Aí me permito até utilizar aqui uma postagem da Ana Paula Henkel, que atua no jornal lá da Jovem Pan. Ela postou há pouco tempo aqui, né? Nem um pouco preocupada com o Facebook, Instagram e WhatsApp fora do ar por horas. Pensem, podia ser pior. Algo assim poderia acontecer em nossas urnas eletrônicas, mas graças ao TSE e nossos iluministros, elas são invioláveis e nosso sistema eleitoral não corre risco. Ufa! Então, aí, só nessa postagem que ela fez, que obviamente ela está dando uma cutucada aí num dos ministros do TSE, né? Já fica aí provado, né, traz à tona a máxima, que não sou eu que estou trazendo, não é o doutor, não é você, que todo equipamento tecnológico, eletrônico, tem falha, pode ser violável. Né? É difícil você dizer, isso aqui é secreto, segredos, né, da Rússia foram invadidos, dos Estados Unidos foram invadidos, foram vendidos, né? Então, assim,
a gente sempre torce para que a lisura, né, a transparência esteja sempre presente aí nos processos. Mas quando você verifica aí uma retórica, né, de que, olha, nunca vai precisar, porque aqui é inviolável, aqui é isso, aqui é aquilo, começa a se criar aí uma dúvida na cabeça das pessoas, né, que pensam um pouquinho mais em tecnologia. Né, porque, obviamente, quando você percebe isso daí, você já verifica que pode acontecer alguma coisa errada. O problema todo dessa situação foi que o Bolsonaro pediu, né? Como o Bolsonaro pediu para verificar, então tudo que o Bolsonaro pede é não. Né? Tudo que ele pede é o contrário. Se for o contrário, está valendo tudo. Se não for, então ele mesmo criou essa situação para ele, né? Então agora a gente acaba pagando, né, em alguns momentos, o pato por conta disso. Vamos torcer para que mais à frente aí os próprios congressistas, né, tomem essa iniciativa de implementar aí um ato de conferência nas urnas. E até pensando aqui, doutor, quando se passar a existir, né, o ticket lá para votação, para confirmar depois, eu fico pensando aqui, aí abre outra porta, né? A porta da compra de votos, né? Porque aí você vai falar, você votou em mim? Não, tá, então deixa eu ver aí. Tá aqui meu comprovante. Não, Então, mas esse ticket não ia para a mão da pessoa, ele vai ficar dentro de um acrílico. É assim que acontece, por exemplo, no Paraguai, né? Ele fica dentro de um acrílico. Agora, se algum candidato se sentir lesado, ele tem como recontar aquela urna, né? É uma coisa que funciona, por exemplo, o sistema da CIA já foi invadido, o sistema do Pentágono já foi invadido. Você sabe por que não soltaram nenhum foguete até hoje? Porque existe louco para tudo, você sabe que existe. Não soltaram nenhum foguete até hoje, porque o último passo para se soltar o foguete é analógico ainda, é manual. Precisa do cara ir lá apertar o botão, porque senão já tinha ido algum foguete pro ar. Essa, quer dizer, é uma coisa que o próprio Estados Unidos acaba não falando com todas as letras, mas é o que acontece. Porque se fosse tudo digital, informatizado, do meu celular, eu aperto, o foguete vai sair, vai lá para a Coreia, vai lá para a China. Mas não é assim. O último passo é o gambezinho que vai lá, pode apertar mesmo? Pode. Pronto, é assim. Porque senão já tinham soltado. E a urna, quer queira ou não, é uma volta ao passado, mas não quer dizer que vai ser pré-histórica, né? Porque existe o eletrônico, que é o que dá aquela agilidade na votação, que a gente já conhece, a agilidade vai ser a mesma, né? Agora, acabou a eleição, se um candidato achar que foi lesado, ele que vai contar. Aí vai ter a recontagem, aí tudo bem. Agora, a agilidade de votar vai ser a mesma. Então, quer dizer, uma coisa que é usada aqui no Paraguai, né? Quer dizer, em qualquer lugar do mundo hoje já está se usando, até no próprio Estados Unidos, vários lugares. Então é uma coisa para a gente deixar bem claro, né? Porque essa confusão, Marcelinho, é o que todo mundo faz. Que inclusive foi até, por incrível que pareça, o ministro, né? Até ele acabou se equivocando, né? Equivocou-se em algum comentário que ele fez. Vamos voltar para o passado, mas não é voltar para o passado. É pegar alguma coisa do passado que seja boa para pôr aqui no presente. Porque quer queira ou não, você vota num cara, entra um outro cara... É a mesma coisa que soltar um míssil nuclear, né? É parecido. Claro que o estrago como vou dizer, é mais parcelado, né? Mas o estrago é grande também, né? Mais ou menos isso, né, doutor? Estavam vendendo a ideia de que era um voto só no papel, né? Você tinha que fazer o voto só no papel, né? Então, realmente não é. Dessa forma... Não, esse ticket não vai ficar com ninguém. Esse ticket vai ficar dentro de um acrílico, a pessoa que vota, ela vai apertar lá, confirma, piririri, vai aparecer na tela e vai aparecer o tiquezinho dentro do acrílico. Imprimiu. Aí você vê, eu votei mesmo no ciclano. Tá? O que disse aqui é o que está aqui, mas está dentro do acrílico. Então, quer dizer, eu acho que deveria ser mais transparente, já que a democracia, né, tanto para a direita quanto para a esquerda, porque quer queira ou não, hoje é direita, amanhã é esquerda. Vai saber o que é depois de amanhã. Vai ver, não é nem direita nem esquerda. Vai ver, tem um olhinho puxado. Então, a gente tem que pensar direito. Tanto a direita quanto a esquerda. Toma um puxão de orelha aqui agora, porque a gente tem que pensar no povo, né? E não nessas questões aí, política, que eu sou melhor que o outro, porque eu sou direita ou porque eu sou esquerda. Eu acho que o brasileiro está pecando muito nisso. É verdade. Essa questão ideológica não deve fazer parte dos nossos cotidianos, e principalmente no que diz respeito à nossa independência, né?
E a gente sabe, tem visto que a China, por exemplo, existem outros interessados, mas a China já está aqui no interior de São Paulo, já domina a nossa CPFL, uma série de empresas de grãos do Brasil, no sul do Brasil. Então a gente precisa tomar muito cuidado, sim, pensar lá no futuro, pensar que país que nós vamos deixar para os nossos filhos, não só no que diz respeito ao meio ambiente, mas política e socialmente falando. Já imaginou nós sermos dominados por outra nação, porque não cuidamos disso agora? Isso a gente tem que verificar agora, né? Então eu penso que é uma grande oportunidade essa para trazer segurança e tranquilidade para o próximo pleito eleitoral, que me parece que vai ser um divisor de águas para o futuro do brasileiro. Com certeza. Bom, tem mais um comentário aqui. Vamos trazer mais outro assunto para a gente debater, que está aqui na pauta. Uma alta fonte do governo federal garantiu que auxílio emergencial continuará até o final de 2022. Integrantes da ala política defendem inclusive a ideia de aumentar o valor, que hoje varia de 150 a 375. A intenção é evitar que o benefício termine antes das eleições e tentar dar um fôlego eleitoral à disputa, da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, os integrantes do governo defendem até um aumento do valor do benefício para algo em torno de R$ 400 a R$ 500. A prorrogação é avaliada aí por outra importante fonte como uma saída que os políticos gostam mais, que não é o mais responsável, no ponto de vista das contas públicas. O argumento é para lembrar que a prorrogação do auxílio emergencial seria por meio do orçamento de guerra, que é fora do teto de gastos públicos. O ministro Paulo Guedes tem defendido a ampliação do Bolsa Família, que passaria a se chamar Auxílio Brasil. Quer dizer, a gente vê aí que existe uma tentativa até de desvincular o nome, do que seria hoje o Bolsa Família, que parece que volta ao tempo do PT, para Auxílio Brasil. Quer dizer, então a gente vê que existe realmente algo novo aí. Doutor Maurício, você acha que isso é política pura ou não? Ou é auxílio mesmo? Veja bem, Santiago, eu sinceramente não consigo responder essa tua pergunta, se é política ou só é questão social. Eu sei que seja qual for a motivação, ela tem que continuar, porque não precisa ir longe para saber quantas pessoas estão passando necessidade no dia de hoje. Eu tenho a impressão que a pobreza aumentou demasiadamente nos últimos tempos, não só pela questão política e econômica que nosso país vive, mas especialmente, mas principalmente como consequência da pandemia que assolou demasiadamente o mundo. E aqui no Brasil um pouco mais, porque teve aquele do fica em casa, sem as devidas cautelas, sem as responsabilidades que o Bolsonaro, aí eu tenho que prestar uma homenagem a ele. Ele avisou, ele tentou evitar, mas a canetada do STF não permitiu que ele agisse como presidente, de tal modo que evitasse a total paralisação da nossa economia. E agora, não só o Brasil numa medida um pouco maior, mas todo mundo está sofrendo com isso. Está faltando produtos para a indústria, está faltando produtos, enfim, comida que se estragou, estocada, enfim, é um complicado, bem complexo de explicar, mas tem gente passando fome. Então, seja por motivação política, para o Bolsonaro conseguir aí algum capital político para as próximas eleições, ou seja, a boa vontade que ele tem em permitir que o povo tenha alguma dignidade, porque R$ 400 por mês não vai fazer com que a família tenha fartura, mas certamente vai dar alguma dignidade a uma boa faixa da população brasileira que está passando necessidade. Então, no meu ponto de vista, Santiago e querido Marcelo, seja pelo aspecto político, seja pelo aspecto social, principalmente, que venha então essa postergação desse benefício, até que a necessidade cesse, não é só até as eleições, até que a economia seja aquecida e o número de empregos elevado a tal ponto que a pobreza seja diminuída, e aí, quem sabe, essa necessidade não seja tão premente, tão emergente como é nesse momento. E, então, essa é a minha opinião sobre o tema.
Ô Marcelinho, a gente nota que, por exemplo, nós estamos aí praticamente um ano, né? 364 dias, creio eu, até o dia 2 de outubro de 2022, que vai ser o dia da eleição, né? É natural que qualquer presidente, independente de ser o Bolsonaro ou não, que nessa época já entre praticamente em campanha. Isso é uma coisa natural, uma coisa que a gente já viu a vida toda. É claro que tem uma coisa que não é natural, que é a tal da pandemia. Isso aí é uma coisa que chegou do nada, a gente não esperava, ninguém esperava. Mas você acha que esse auxílio emergencial que vai ser aumentado de agora em diante, já não poderia ter sido aumentado ali atrás, ô Marcelinho? Nossa, Santiago, o Brasil hoje ele não tem espaço, né, para aumentar gastos públicos, né? O auxílio emergencial foi muito importante, né? A Bolsa Família é muito importante, mas em ambos os benefícios, os dois benefícios, eles acabam deixando de lado exatamente aquilo que eles estão propondo, que é a dignidade. Se você quer dar dignidade a uma família, dê a ela o que comer e como produzir a sua própria comida. Produzir, que eu digo, através do trabalho e tudo mais, né? Então, eles não dão os caminhos para isso, né? Então, existe uma falha no projeto, né? Exatamente nessa contrapartida, né? O que fazer com que as famílias tenham dignidade? A dignidade qual que é? De você poder trabalhar, conquistar o que é seu e, obviamente, fazer, né, a sua renda e, obviamente, subsistir, né? Não tirando aí a objetividade, a realidade das famílias, né, que realmente, nesse momento, precisam realmente muito. Agora, aumentar gasto público nesse momento só tem um jeito de você não ferir, né, outras despesas já orçadas. Seria o quê? Ou diminuir o custo da máquina pública, né, que hoje ela é bem pesada, não por culpa do governo que está aí, só por culpa desse governo, mas por culpa de todos os governos e de todo um sistema que domina, né, as finanças da nossa nação. Ou então, diminuir exatamente recursos, né, para aquelas despesas que a gente entende que não necessitariam de ter tanto recurso à disposição. Por exemplo, eleições, fundos eleitorais e outras coisas mais, né? Você vê que o Paulo Guedes, isso eu vejo muito nas rádios, o Paulo Guedes está trabalhando aí nos precatórios para prorrogar pagamento, dar um passa-moleque na turma lá tal, mas quando você verifica o valor que ele precisa, né, para tirar de outros recursos para poder atender aí esse aumento que está sendo previsto aí no Bolsa Família, bastava o governo, né, diminuir, por exemplo, o valor do fundo eleitoral, né, na mesma proporção. Para esse ano resolveria o problema. Então a gente tem uma distorção muito grande, né, muito grande nas nossas finanças, tem muito gasto público, né, muito gasto público. A máquina precisaria ser desinchada para poder, obviamente, fazer com que recursos sobrasse. As empresas, né, estatais que não dão lucro, né, acho que isso já está sendo feito, tem que ser privatizado para que elas comecem a gerar aí renda, emprego, imposto e tudo mais, né? E a gente saia dessa situação aí que nós estamos, né? Hoje a inflação está subindo, né? O combustível aumenta a todo momento por conta da variação do dólar, que está vinculado, né? A energia elétrica, por conta de não termos aí ofertado, melhorado a nossa infraestrutura, estamos usando ainda as hidrelétricas, poderíamos ter mais energia limpa e renovável, né? Com um custo muito menor. E quem se beneficia de todos esses aumentos, tanto da energia elétrica quanto do combustível, são os estados, tá? Porque quanto maior o valor dessas duas commodities aí, né, serviços essenciais para a gente, quanto maior é o valor disso daí, maior é a arrecadação que eles têm nos tributos estadual, né, no tributo estadual. Então precisaria aí realmente ter uma reforma tributária, uma reforma administrativa coerente, né, e trazer à tona aí
uma diminuição de gastos para poder atender as famílias necessitadas e, principalmente, dar a elas caminho da educação, o caminho da dignidade através do trabalho, do seu emprego, né, sua renda, e, obviamente, ajudando o Brasil a crescer e se desenvolver. Não simplesmente você pegar, encostar as pessoas e jogar lá o alimento para elas e elas ficarem ali todo mês aguardando aquele quinhão para poder ali ficar refém daquele governo ou dos governos para poder chegar e falar, se aquele governo sair, a gente vai perder isso, né? Vira de uma certa forma, uma forma indireta, isso pode virar até uma compra de voto legalizada. Entendi. Bom, vamos trazer aqui mais um assunto. Vamos falar aqui sobre a manifestação, né? Um assunto que aconteceu já no sábado, mas que ainda continua sendo comentado, né? Em várias faces. É a manifestação contra o governo do presidente Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo. No último sábado, concentrou a presença dos principais presidenciáveis para as eleições de 2022. Fernando Haddad, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL, assim como outras lideranças políticas, aproveitaram o ato para pedir o impeachment do presidente Bolsonaro. O discurso de Ciro Gomes provocou reação de parte dos manifestantes. Ele foi vaiado, xingado durante toda a sua fala contra Bolsonaro por um grupo aí de apoiadores do ex-presidente Lula. No início da fala, Ciro já havia partido para o ataque contra o presidente. Entre aspas, fora Bolsonaro. Eu digo porque fora Bolsonaro, porque Bolsonaro é responsável por mais de 600 mil mortes de brasileiros, porque Bolsonaro é corrupto, roubou a vacina que faltou para salvar a vida dos brasileiros, fora Bolsonaro porque enche de vergonha o Brasil no estrangeiro, fora Bolsonaro porque está destruindo a economia nacional do Brasil, fecha aspas. Foi o que disse Ciro Gomes. Depois disso, ele foi, inclusive, insultado, tentaram bater nele, aí teve briga lá entre alguns integrantes do PT com integrantes do PDT, quiseram alvejar o carro dele com pedradas, aquela coisa toda, aquela confusão que ficou meio generalizada. A polícia foi chamada, quando chegou, já tinham apaziguado os ânimos, né? Doutor Maurício, como é que você vê isso? Teve essa passeata para justamente ter esse ato, mas não agradou. Eu não entendi. Você entendeu? O que houve? Veja bem, Santiago, tem um problema de relacionamento muito grave entre o Ciro Gomes e o PT, de modo geral, né? A gente sabe que a ideologia do PT ela vai além da ideologia política. Tanto é que as autoridades da Lava Jato, e para muita gente, o PT é uma organização criminosa. E essa organização criminosa vê no Ciro Gomes um inimigo, principalmente por causa daquela manifestação pública que ele fez há um tempo atrás, em que teve uma reunião lá no estado dele, acho que é Pernambuco, se não me engano, em que o irmão dele era o governador, enfim, e aí numa reunião lá, alguém falando de política, alguém falou viva o Lula, Lula não sei o quê, e ele naquele repente dele, naquele impulso que ele costuma ter, principalmente quando ele não toma o remedinho dele, né? Ele não deve ter tomado naquele dia e falou, o Lula tá preso, seu imbecil, ou algo assim, um adjetivo desse nível. E aquilo rodou o Brasil inteiro e tal, enfim, até hoje o pessoal do PT não degustou essa situação desse comentário do seu até então aliado. E aí depois, apesar dessa mudança toda, desse reviravolta com essa liberdade provisória conseguida na canetada do STF, com a anulação do processo, enfim, o Lula volta ao cenário político e aí a reaproximação, principalmente para os extremistas do PT, ficou bem difícil, porque eles não digerem esse fato, essa manifestação pública que o Ciro fez. E também, é óbvio, todo mundo sabe que o Ciro quer ser presidente. Ele não quer ser vice, ele não quer ser ministro de novo. Ele acha que chegou a oportunidade dele e ele quer disputar. Enfim, existe esse antagonismo que é difícil de ser resolvido. Ele também é um cara difícil de ser de tratamento, né? Qualquer discussão, imagina, ele na condição de vice ou de presidente vai discutir com alguém do PT, vai ser confusão, vai ser, né? Aliás, eu vi um meme aí desse daí que queria que
o Ciro tentassem que o Ciro tivesse 10 minutos de reunião com o Moro, por exemplo, ou com qualquer um desses artistas aí que estão com alguma relevância no aspecto político. Ou seja, ninguém consegue tratar com ele em razão do caráter e do repente que ele tem, né? Ele fica nervoso e aí fala o que faz, o que vai fazer. Lembra? Quem não lembra das ameaças do Moro, né? Vem, Moro, que eu vou te receber a bala, enfim. Ele é esse tipo de pessoa, difícil de lidar. Então, o PT está nessa situação. Aliás, o PT está perdido, Santiago. A manifestação dele foi pífia, foi uma vergonha, e essa confusão com o Ciro foi dar alguma graça, porque nem graça teria se não fosse por ela, por essa discussão aí com o Ciro Gomes. Foi pífia, não trouxe nenhuma informação relevante para as eleições futuras, ou seja, no meu ponto de vista, o PT ou vai aparecer uma terceira via ou o Bolsonaro vai levar de lavada essas eleições. E essa terceira via tá difícil, né, doutor? Inclusive o próprio Ciro Gomes, ele chamou o Datena para ser o vice dele, né? A gente vê foi esse o meme. 10 minutos, quem aposta 10 minutos de conversa íntegra entre o Datena e o Ciro Gomes? Já imaginou esses caras discutindo? Os dois são casca de ferida, né? Os dois são explosivos, altamente explosivos, né? Foi esse o meme. Né, Marcelinho? O que você acha? Hein, Marcelinho? Descasca essa banana aí. O que você achou aí dessa manifestação, dessa briga entre o PDT e o PT em pleno palco? Quer dizer, era para ser uma união, né, dos manifestantes, né, com os convidados, mas além estava faltando ali o Lula, né? O Lula não foi nenhuma até hoje, né? E foi feito para ele isso aí. Mas aí o Ciro, acho que ele tomou a frente, já que tinha essa lacuna do Lula, né? Ele tomou a frente. E parece que os petistas não gostaram. O que está acontecendo, Marcelinho, na sua opinião? Olha, o que está acontecendo, aparentemente, né, é que para o PT, o direito da opinião, da fala, de expor a sua opinião, ele é livre desde que seja igual ao que eles pensam. Só isso. Se você pensar o contrário, obviamente você vira aí de bate-pronto o inimigo, né? Às vezes, em muitos momentos, nós não concordamos com várias opiniões, mas nunca podemos deixar de promover junto a essas pessoas que elas têm liberdade de expô-las, mesmo que seja contrária, né? Porque isso é o que faz o ambiente democrático, né? Isso é que gera o diálogo, gera a reflexão e tudo mais. Infelizmente, no momento em que eles estariam ali para fazer um ato contra o Bolsonaro, pró-impeachment e tudo mais, eles fazem essa ação que acaba trazendo aí, em certo modo, uma visão, né, de descompasso com a democracia, descompasso com a legalidade, né, descompasso com tudo aquilo que eles mesmos pregam, que é a democracia, a liberdade de expressão e tudo mais, né? O atual marqueteiro do Ciro Gomes, que é ex do PT, né, ele já virou o alvo, né, da campanha do Ciro, não para o Bolsonaro. Porque o público do Bolsonaro, ele é um público cativo, é um público que está lá, vai votar nele. Agora, o público do PT é um público volátil, né? Você consegue, se você chegar com um discurso de esquerda, um discurso mais voltado para o socialismo, mais voltado para você consegue trazer alguma coisa dali, tirar votos dali, né? Não digo, obviamente, deixar sem tirar todos os votos, mas tira uma grande parte dos votos dali. Então, ele entendeu que o foco da campanha do Ciro tem que ser aí o Lula, né, nesse momento, porque ele está na frente das pesquisas e tudo mais. E tem muita coisa para acontecer ainda, né? De repente, nesse contexto todo aí de cenário político nacional, de repente até o mesmo Dória não apareça nesse cenário, né? Porque ele está tendo muitos confrontos dentro do próprio PSDB por conta do governador do Rio Grande do Sul, e também tem a questão do Geraldo Alckmin, né? Muita gente aí não está falando, tal, mas olha,
nada impede dele sair candidato à presidência de novo por um novo partido que está surgindo aí pela fusão do PSL e do DEM, né? Então, assim, muita coisa vai rolar. O Márcio França aqui, eu já estou entrando no ambiente, né, geral aí. O Márcio França se posiciona sempre como governador, né? Não existe espaço para concorrer em Márcio França e Geraldo Alckmin, ou eles estão juntos, né? Ou então um não vai estar concorrendo ali no mesmo ambiente, até por respeito, né? Respeito de tudo aquilo que eles construíram ao longo dos 4 anos que ficaram no governo. Então, o cenário está muito incerto, né? A única certeza que se tem aqui é as pesquisas, eu nunca fui pesquisado, mas as pesquisas, né, alegam aí que o Lula está com uma grande vantagem, ganha em todos os cenários, né, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então aí, obviamente, o canhão, né, de campanha se mira para aquele que está na linha de frente mesmo. Essa união aí do PSL com o DEM é o União Brasil, o nome, né, dessa aliança, União Brasil. Nós até discutimos ontem isso no programa aqui, a tal da União Brasil. Bom, vamos esperar para ver, porque terceira via até agora eu não vejo nem abertura para terceira via, só se pintar um milagreiro aí na atual conjuntura, porque pelo que a gente está vendo, eles estão tentando descobrir alguém, mas esses alguéns que eles estão tentando descobrir, parece que estão todos já queimados, todos eles já têm um rótulo, né? Que o povo não. O povo já está contestando. Desses que estavam lá no palco, o Haddad, o Boulos e o Ciro, quem que você acha que seria a terceira via? Olha, desses 3 aí não dá para se apostar numa terceira via, tá? Pelo menos na minha opinião, né? Na minha opinião. E aí, Eu doutor? Quem que você acha aqui? O forte aí é o Sérgio Moro aí, da colega de profissão aí do doutor, né? De repente pode ser aí uma terceira via que venha para bater aí, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né, ô Marcelinho? Essa que é a verdade, porque mesmo o Moro, eu não sei, ele já vem de um certo desgaste, né? Porque aquela operação Lava Jato lá enalteceu muito a figura do juiz Moro, que ele fez um papel fenomenal ali, né? Isso aí a gente não pode nem falar que não, porque o juiz Moro ele foi muito bem. Mas depois daquilo teve um desgaste muito grande, porque do jeito que ele deixou o governo também, foi uma coisa meio covarde, né? Não sei como é que a gente poderia usar aqui, que palavreada a gente poderia usar aqui? Eu vejo como covarde. Se o doutor Maurício me convida para participar da equipe dele, eu do nada começo a filmar a reunião, saio fora da reunião e dou na mão do adversário dele. Quer dizer, isso aí para mim é trairagem, covardia, qualquer... Eu acho que ali ele já pôs o ponto final na carreira política dele, na minha opinião, como terceira via. O Ciro, esse doido que a gente conhece, né? Um dia à direita, outro dia à esquerda. O Boulos é aquele filhinho de papai que a gente conhece. Porque quer dizer, prega que todo mundo tem que ter moradia, vamos invadir, mas usa lá o seu perfume Paco Rabanne, o seu terno Armani quando vai desfilar. Quer dizer, também não dá para confiar. E o Haddad, quer dizer, sempre foi aquela personalidade que foi ele é até chamado de poste, né? Esse negócio de poste começou com o Haddad, né? Que é o pau mandado, né? Vai ali, faz isso, quer dizer, é o marionete. Então, quer dizer, não vejo. Então, realmente eu não vejo terceira via, eu particularmente. Eu estou dando minha opinião, cada um, o telespectador tem a sua também, né? Mas eu gostaria de estar falando o nome de alguém aqui hoje para concorrer, porque democracia é isso, né? Agora, hoje o Lula está em primeiro na pesquisa, mas a gente sabe que o povo não quer, que isso tudo é uma grande armação, só não vê quem não quer ver. Não vou nem falar quem é burro, porque ninguém é burro. Só não vê quem não quer ver. Tem muita gente que não quer ver. Essa que é a verdade. É um direito da pessoa também de não querer ver, né? Mas, sei lá, tá estranho. Eu acho que a terceira via só virá nas próximas eleições. E ele já tem nome. É o governador de Minas Gerais, que está fazendo um bom trabalho lá, está demonstrando... e está mostrando alguma ética, porque apesar de ele estar do outro lado da bancada política, ele não está ofendendo, ele não está denegrindo o Bolsonaro, e na medida do possível ele até colabora com o governo federal, o que deveria ser exemplo para os demais governadores. Mas doutor, não para esse, para você falou tudo agora, exatamente isso que o povo espera de qualquer governante.
É Porque a isso. gente sabe que a gasolina tá cara por causa do ICMS. Não adianta vir falar que não, porque a gente sabe que é. Divide o preço da gasolina em 3. Chega a R$ 2 na ponta da bomba. É vendida a 7. Quer dizer, e o governo do estado leva 25%. O governo do estado de São Paulo. É muita coisa. O governo do Amapá leva isso também. Quer dizer, varia entre 20 e 25, de 15 a 25. E a gente sabe que dá para ter um relaxamento nisso aí, né? Tá dando gasolina pro povo, tá fazendo o país andar. Mas você vê que os caras pisam em cima da ferida, né? Para não deixar o governo andar. Agora, esse que o doutor falou de Minas, você vê que já é uma outra visão. Mesmo que eu não goste do Bolsonaro, eu vou apoiar, porque ele é o presidente, pronto. Então o cara já sai na frente com um pensamento desse. Porque a gente sabe quem que tá querendo atrasar e quem que não tá. Eles pensam que estão enganando quem? O povo não é mais trouxa não, né? Falar o português bem claro. Bom, vamos trazer aqui o nosso Momento Câmara. O nosso querido Maurício Araújo, o xará do doutor Maurício, trazendo aí informações das câmaras municipais. Vamos ouvir. Tudo bem? Olha lá, Santiago, atenção aí pro pessoal de Praia Grande, hein? Dia 6 de outubro, dia 6, às 15 horas, audiência pública na Câmara Municipal para discutir o plano plurianual. Tá? O que é o plano plurianual? O plano plurianual é aquele plano que o município trata as metas e os objetivos para os próximos 4 anos. Tá? Então, só lembrando que o primeiro ano da próxima gestão também entra nesse plano plurianual. Esse primeiro ano da gestão de Praia Grande está sendo gerida, está sendo processada pelos objetivos e meta do plano plurianual da gestão passada. Então entra no primeiro ano. Por isso que o plano é de 22 a 25, tá? Está sendo discutido agora, vai ser posto em pauta, votado para o ano que vem entrar em vigor esse plano plurianual, que são os objetivos e metas de crescimento lá para o município de Praia Grande, tá bom? Importante a população participar para dar suas opiniões, participar também nesse plano aí. Bom, em Cubatão, Santiago, foi aprovado o LDO lá, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 22, tá? 2022, ano que vem. Bom, a Prefeitura de Cubatão vai trabalhar com uma receita estimada em 1.459.076.000 tá? Então, 1.459.076.000 fora os centavos e os cruzeirinhos a menos aqui. Bom, como é que vai ser distribuído esse dinheiro? Vamos prestar atenção aí, ó, é bem interessante, tá? 840 milhões de reais, 840 milhões e 840 mil, eles vão ser administrados pela administração direta. Tá? O que é administração direta? É quanto a máquina gasta para viver, tá? Para sobreviver, salários e tudo mais. Então entra aí na administração direta. Depois, na educação, a gente tem 238 milhões 436 mil, tá? Equivale mais ou menos a 23%. Tá dentro aí das metas. Depois entra o valor do Fundeb lá, que chega a quase 30%. Bom, saúde, 191 milhões, 180 mil. Zeladoria, manutenção da cidade, 58 milhões, 930 mil. Obras, 35 milhões, 164 mil. Cultura, 9 milhões, 44 mil. Esporte e lazer, 7 milhões, 800. Meio ambiente, 7 milhões, 293. E turismo, 2 milhões, 140. É isso aí, Santiago. Um abraço e até a... Tá aí o Maurício Araújo trazendo aí o Momento Câmara, né? Hoje ele tava com pressa, falou um oi meio rápido, um tchau meio rápido, mas deu para entender tudo que ele trouxe aí, informações precisas, né, e preciosas aí para os municípios de Praia Grande e de Cubatão. Praia Grande, o plano plurianual, é um plano que é sobre o futuro aí financeiro da cidade entre 2022 e 2025, né? Objetivo e metas do município, né? O doutor Maurício, é importante, né, esse plano plurianual para a cidade poder começar a fazer aí as suas contas, começar a fazer a sua programação, onde vai o dinheiro, né? Sem dúvida, Santiago. Planejamento é tudo, né, no dia de hoje, nos tempos de hoje. E a população deve participar, decidir o futuro da cidade. É uma boa providência. Parou aí o áudio, doutor?
Vamos ver, acho que ele vai sair para tentar entrar de novo, Marcelinho. Você que é contador, você pode falar com propriedade desse plano plurianual, né, Marcelinho? A programação entre 2022 e 2025. Ah, sim, é um momento importante para a cidade, né? Eu, assim, Santiago, pela experiência que eu tenho, eu posso te dizer que dificilmente a população participa desses eventos, né? Desses momentos da cidade. E deveria, depois, né? E deveria, e depois vai lá cobrar, né? Vai lá cobrar, tal, uma coisa, mas que foi definido anteriormente, democraticamente, de forma transparente, mas as pessoas não vão. Para tomar duas atitudes ali. Primeiramente, confirmar que o que foi prometido no último plano foi cumprido. E depois, para sugerir as alterações para o próximo plano. Né? Porque, de repente, você tem distorções, alguma coisa assim, que você pode canalizar recursos de um serviço para outro. Né? Mas, infelizmente, né, a população não participa desses momentos aí. Tanto desses momentos, quanto da apresentação de contas dos quadrimestres também, que as prefeituras fazem nas câmaras, né? Não participa e depois cobra o resultado. Né? Então é muito importante que todos participem para poder aí, obviamente, depois cobrar tanto do legislativo quanto do executivo as providências. Bem falado, Marcelinho. Doutor Maurício, vou deixar para você aqui para a gente finalizar sobre Cubatão. Foi aprovado o LDO, que é a receita, né, que a cidade vai ter. 1 bilhão e 400 milhões, estou arredondando aqui, 840 milhões para a administração, para fazer a máquina girar, né? Quer dizer, é salário de empregados, aquela coisa toda. 238 milhões para educação e 191 milhões para a saúde. Com dinheiro desse, dá para ter uma saúde, dá para ter uma educação de primeira, doutor? Veja bem, Santiago, eu acho que sim, é uma grande arrecadação, né? Cubatão sempre foi famosa por ter uma arrecadação proporcionalmente maior do que seu tamanho, né? E comparadas às cidades vizinhas, em razão da indústria que possui. Mas, pela partilha anunciada pelo nosso querido Maurício, me parece que está razoável. Mas o que deve ser razoável mesmo, Santiago, é a participação da população com a fiscalização, né, com a prestação de um bom serviço, né? Precisa dessa reciprocidade, desse círculo. Na medida que o governo recebe o dinheiro e tem que gastar, ele tem que ser bem gasto. E como é que vamos saber se foi bem gasto ou não? Com a fiscalização da população, com a participação da população nos órgãos de ouvidoria, nos órgãos de transparência, e chamar esse político administrativo como é que se diz? A exaustão, saber se ele está fazendo bem, correto e economizando na medida do possível. Cubatão é uma grande cidade, tem crescido inclusive no aspecto turístico, né, que nós trouxemos aqui um projeto maravilhoso de turismo lá, inclusive nas cotas. Eu penso que Cubatão vai crescer exponencialmente se a população participar, Santiago. Tá certo. Bom, nosso Momento Câmara. Deixa eu só dar um toque aqui pro pessoal que está nos assistindo para a gente finalizar, que esse endereço é da Igreja Coração de Maria, Ana Costa 74. Eles estão arrecadando alimentos para continuar fazendo aquelas cestas básicas para as famílias que estão passando por dificuldades, né? Também aceitando roupas em bom estado, roupas usadas, calçados, gêneros de primeira necessidade, material de limpeza, o que você puder doar. Quando passar ali na Costa 74, pode deixar ali na igreja mesmo, a paroquial é bem do lado. E tem esse número aqui, o 32237381, fala com a Bebeca, né? Isso tudo em horário comercial de segunda a sexta-feira. A Bebeca mantém uma equipe com carro para ir buscar os alimentos para você que não pode sair no dia e na hora marcada. Então, a gente pede para que você colabore aí com essa campanha que é muito bonita e está ajudando muitas famílias, tá certo? É da Igreja Coração de Maria. Bom, quero agradecer a presença aqui do Marcelo Rocha, o nosso contador e professor. Marcelinho, obrigado pela presença. Doutor Maurício Baltazar, obrigado, viu, doutor? A todos vocês aí pela presença e aos nossos queridos ouvintes também, obrigado. E amanhã, 13h, tem mais um Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. E continue com a programação da TV Unisantos, programação sensacional. Estamos com Deus, um grande beijo e amanhã quem chegar primeiro, espera outro. Até lá!